Há momentos na vida em que o corpo continua caminhando, a mente continua funcionando, mas o espírito está apagado. A alma fica silenciosa, distante, desligada da presença de Deus. E muitas vezes, sem perceber, começamos a viver no automático, vivendo, mas não vivendo de verdade. A palavra em Filipenses 1:21 declara: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo entendeu algo que muitos ainda ignoram. Não existe vida verdadeira longe de Cristo. Existe movimento, existe rotina, existe ocupação, mas não existe vida espiritual. O pecado não apenas mancha, ele separa, ele entorpece, ele adormece o espírito. Mas graças a Deus, porque Efésios 2 nos lembra que mesmo quando estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos fez viver novamente em Cristo. Não por mérito, não por esforço, mas por graça. O mesmo Deus que vê o invisível também revive o que parece perdido. E é aqui que fazemos nossa primeira oração. Senhor, antes de continuar, eu te peço, desperta o meu espírito. Tira de mim todo torpor, toda distração, toda frieza. Abre meus olhos para perceber o que não posso ver sozinho. Que esta mensagem não seja apenas ouvida, mas recebida dentro da minha alma. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mas entenda uma coisa essencial. Há forças espirituais trabalhando contra o despertar da sua vida espiritual. E elas não precisam que você as veja. Só precisam que você permaneça sonolento. Por isso, a Bíblia adverte: nossa luta não é contra carne e sangue. Existem batalhas acontecendo em um nível que os olhos naturais não enxergam. E aqui está a verdade que poucos dizem: o que você faz quando ninguém está olhando determina quem realmente governa seu coração. Não é a aparência espiritual, não são as palavras bonitas, é o secreto, é o escondido. Por isso, o Espírito Santo nos chama a discernimento, a não aceitar qualquer voz, a não abraçar qualquer mensagem, a testar, julgar, confrontar, porque nem tudo o que fala de Deus vem de Deus. E antes de seguir, faço mais uma oração por você. Espírito Santo, entrega discernimento a quem está ouvindo esta mensagem. Que cada engano seja exposto, que toda voz estranha seja silenciada e que a tua verdade brilhe acima de todas as outras. Amém. Quando a Bíblia nos alerta em 1 João 4:1 para provar os espíritos, ela está nos dizendo que nem toda luz é luz de verdade e nem toda voz que menciona Deus fala inspirada por Ele. Há mensagens suaves, convincentes, emocionais, mas que carregam veneno espiritual escondido. E por que isso importa tanto? Porque o inimigo não precisa destruir alguém de uma vez. Ele apenas precisa cegar aos poucos, anestesiar a consciência, tornar o coração insensível, desviar a atenção. Sem perceber, a pessoa vai se afastando da verdade um passo de cada vez. Por isso, o Espírito Santo nos chama a uma vida desperta. Uma vida onde os olhos espirituais permanecem abertos, atentos, vigilantes. A verdade é esta: quando Deus abre os olhos de alguém, nenhuma mentira permanece de pé. E é por isso que existe uma batalha tão feroz contra a sua mente. Porque uma mente iluminada pelo Espírito destrói fortalezas. Uma mente renovada arranca máscaras do inimigo. Uma mente cheia da palavra causa pavor no inferno. A Escritura diz em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação não começa nos pés, começa nos olhos espirituais. Quando você vê a verdade, você rompe com o que te prendia. E agora eu oro por você. Senhor, abra os olhos desta pessoa para tudo aquilo que tem se escondido nas sombras. Mostre o que o inimigo tem tentado ocultar. Que nenhuma área da vida dela permaneça escura ou distante da tua luz. Em nome de Jesus, amém. Mas veja, quando Cristo desperta seu espírito, tudo muda. Você passa a enxergar Jesus como ele realmente é,
Não como o mundo descreve, mas como o Espírito revela. E quando isso acontece, você começa a perceber que as armas do inimigo se tornam inúteis. Isaías 54:17 declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A arma pode até ser preparada, o laço pode até ser montado, a trama pode até ser arquitetada, mas não prosperará, porque quem está firme na verdade não anda sozinho. Anda cercado pela presença de Cristo. E mais uma oração subo por você neste momento. Jesus, fortalece o espírito desta pessoa. Que toda tentativa de enfraquecimento espiritual seja quebrada agora. Guarda o coração, a mente e a fé dela. Que ela permaneça cheia da tua presença. Amém. Respire fundo. Deixe Deus ministrar ao seu coração agora. Há momentos em que o inimigo não tenta derrubar você com ataques evidentes. Ele tenta algo mais sutil, te deixar espiritualmente adormecido. Uma pessoa pode estar vivendo normalmente, trabalhando, sorrindo, conversando, e ainda assim estar desligada espiritualmente, sem perceber os ataques que se aproximam. É por isso que Efésios 6:12 nos lembra que a batalha não é visível. Não é contra pessoas, opiniões ou emoções. É contra forças espirituais que operam no oculto e que só podem ser vencidas por quem está desperto. E agora, receba esta verdade. O Espírito Santo não quer apenas te proteger. Ele quer te despertar, porque alguém desperto ora com mais direção. Discernimento se torna mais afiado, a tentação perde força e a mente deixa de ser um campo de batalha para se tornar um lugar de paz. Mas para isso, precisamos orar. Senhor, abre meus olhos, exponha o que está escondido, mostre o que quer me afastar de ti. Pai, em nome de Jesus, desperta esta pessoa espiritualmente, que a mente dela não seja mais confundida, que o coração dela não seja mais enganado, que nenhuma estratégia oculta do inimigo permaneça em silêncio, que toda sombra seja iluminada pela tua verdade. Amém. A palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E isso significa que ignorar a batalha não nos livra dela, apenas nos torna mais vulneráveis. Por isso, peça ao Espírito Santo diariamente sensibilidade espiritual, vigilância, clareza, sabedoria, discernimento, porque quando Deus abre seus olhos, você vê o caminho certo, você identifica as armadilhas, você reconhece quando algo é de Deus e quando é apenas ilusão, e quando você enxerga, você vence. Espírito Santo, remove toda a névoa espiritual desta vida. Afasta a confusão, a dúvida, o engano e todo sentimento que não vem de ti. Dá a ela discernimento, visão e entendimento, que ela veja com os olhos do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Se acalme por um instante, respire fundo, deixe a presença de Deus te envolver agora. A verdade é, o inimigo raramente se apresenta como inimigo, ele se disfarça. Ele maquila o pecado, ele pinta a tentação com cores atraentes, ele tenta fazer o errado parecer inofensivo ou até justificável. E é por isso que tantas pessoas caem, porque confundem o que é bonito com o que é correto. Mas você não. O Espírito Santo está despertando sua consciência, fortalecendo seu discernimento e ajustando sua visão espiritual. A palavra diz em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, existe um padrão do mundo e existe um padrão de Deus, e somente uma mente renovada consegue distinguir um do outro. Agora, ouça isso com atenção. O inimigo não teme quem canta, não teme quem frequenta um culto, não teme quem compartilha versículo. Ele só teme quem vive transformado. E para viver transformado, é preciso permitir que Deus mexa onde ninguém vê. Nas intenções, nos pensamentos, nos hábitos secretos, nos desejos que tentam te afastar da luz. Por isso eu oro por você neste momento, Senhor. Livra esta pessoa dos laços que parecem pequenos, dos hábitos que ela não percebe que a enfraquecem.
e das escolhas que abrem portas erradas. Que toda influência contrária ao teu espírito seja quebrada agora. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, o inimigo não teme quem é forte por fora, mas sim quem é blindado por dentro. E essa blindagem vem da palavra, porque ela ilumina, expõe e transforma. Jesus ensinou que uma árvore só dá fruto se estiver conectada à videira. Você é essa árvore. E Cristo é a videira que sustenta sua vida espiritual. Afastado dele, tudo seca. Com ele, tudo floresce. Pai, fortaleça a fé desta pessoa. Restaura o que foi enfraquecido. Renove a mente, o coração e o espírito. Que ela produza frutos de vida, paz, pureza e obediência. Amém. Há momentos em que a batalha espiritual ao nosso redor parece silenciosa. Mas não se engane, o silêncio não significa ausência. O mundo espiritual está sempre ativo. E você precisa estar desperto. Por isso, hoje Deus te chama para um novo nível. Um nível de maturidade, de consciência, de vigilância, de sensibilidade ao Espírito Santo. Porque quem anda com Cristo não anda perdido, não anda confuso, não anda sem direção. Quem anda com Cristo percebe o que o mundo não vê. As setas escondidas, as armadilhas disfarçadas, as portas que parecem boas, mas levam à queda. E por isso, precisamos daquilo que a Bíblia chama de discernimento espiritual. Discernimento não é apenas saber o que é certo e errado. Discernimento é saber o que é de Deus e o que não é de Deus, mesmo quando parece certo. A palavra diz em 2 Coríntios 10, 3, 5, que não lutamos como o mundo luta. Nossas armas são espirituais e elas têm poder para destruir fortalezas, fortalezas da mente, fortalezas de medo, fortalezas de engano, fortalezas de pensamentos que tentam te afastar do propósito. E agora eu quero orar profundamente por você. Senhor, abre os olhos espirituais desse homem, dessa mulher, mostra o que está oculto. Revela o que impede o avanço, desfaz os laços invisíveis do inimigo, tira as escamas espirituais, traz luz onde havia trevas. Em nome de Jesus, Pai amado, derrama discernimento, sabedoria e sensibilidade espiritual. Que esta pessoa escute a tua voz com clareza, que ela caminhe sem medo, porque o Senhor é quem vai à frente. E que toda confusão espiritual seja desfeita agora. Amém. Agora, ouça isso como uma profecia sobre a sua vida. Você não vai mais viver espiritualmente adormecido. Você não vai mais caminhar como quem não sabe a direção. Você não vai mais aceitar enganos disfarçados de verdade. Você não vai mais ser manipulado pelas trevas, porque Cristo te chamou para viver desperto, forte, sábio e protegido. Jesus disse, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. E João 15,5 se cumpre na sua história. Você está entrando em uma nova fase. Mais discernimento, mais força espiritual, mais clareza, mais sensibilidade, mais propósito, mais vida de oração. E nenhuma arma do inimigo terá sucesso contra você, porque você agora sabe como guerrear. Agora, receba esta oração final. Senhor Jesus, sela esta palavra no coração desta pessoa, que ela viva desperta, firme e cheia da tua presença. Que cada passo seja guiado pela tua voz e que a vida dela seja um testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas orações. Deixe o seu amém nos comentários. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir. Envie para grupos da família e amigos. Deus te abençoe poderosamente.